Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos. Eu queria já avisar que pode ser que seja um clickbait esse episódio aqui, porque assim, as pessoas vão olhar histórias de terror, vão esperar espírito, criança maligna, coisa do tipo assim. Não é bem isso. É uma história com pessoas reais que eu acho um pouco aterrorizante. Eu contei essa história por muito tempo, porque essa história aconteceu comigo, de uma forma muito engraçada. E eu acho que ela tem alguns pontos engraçados. Só que, parando para refletir, eu comecei a ver que ela não é só cômica, ela tem alguns elementos de terror. E antes de começar a contar a história, eu queria dizer que é uma história antiga, então alguns comportamentos que eu tive, algumas ações, era de uma jovem sem rumo algum, sem um pingo de conhecimento e sem terapia. Então eu espero que vocês relevem isso. E também é um formato novo que eu tô testando aqui, que eu acho que vai deixar a gente mais próximo, né? Eu acabo fazendo mais episódios de conversa, e esse eu vou contar uma história pessoal que aconteceu comigo. E nesse episódio só tem eu aqui, né? E pra quem não me conhece, meu nome é Letícia, eu sou a host do Sapa Justa, meus pronomes são ela e dela, eu sou uma mulher cis, branca, de Belo Horizonte, que tenho 3 gatinhos que são, sim, tudo na minha vida. Então, essa história que eu vou contar, e que eu estou aqui colocando ela como de terror, aconteceu quando eu estava na faculdade, por volta de 2007, no auge dos meus 19 anos. Assim, eu sou um tanto quanto velha. Não velha, né? Talvez, para quem estiver ouvindo, depende do referencial. Eu estava lá bem tranquila na minha sala de aula, provavelmente estudando alguma coisa sobre indústria cultural, Adorno, alguma coisa do tipo, já que eu cursava o curso de comunicação, quando um homem bate na minha porta com uma cesta enorme de chocolate, falando que era para entregar para a Letícia. Eu já fiquei, assim, super constrangida. Eu sou uma pessoa que, quando as pessoas estão me olhando, eu sou o centro da atenção, eu fico com muita vergonha. Mas eu levantei e fui receber a cesta lá, ao som de da sala inteira, como se a gente estivesse ainda na 5ª série. E, caro ouvinte, eu preciso fazer alguns esclarecimentos nesse ponto. Era uma cesta só de chocolate. Uma cesta repleta de chocolate. E todo mundo que me conhece sabe que eu não sou fã de chocolate. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de chocolate, assim, 70%, cacau 70% pra cima. Eu tenho esse gosto, assim, de tal. Eu tenho esse gosto há muitos anos. Eu nunca fui fã de chocolate. Eu gosto de água com gás, chocolate amargo. E na cesta não tinha nenhum chocolate amargo. Então eu falei, cara, que coisa esquisita. Mas um outro esclarecimento que eu acho que é importante também é que eu tinha uma namorada na época que eu recebi essa cesta, e eu tinha certeza que ela sabia que uma cesta de chocolate eu não ia gostar, não ia ser o presente que ia me agradar. Então eu já fiquei assim, cara, não foi a minha namorada que mandou isso, com certeza. E aí recebi a cesta lá e tal, aquele super constrangimento e tal. Na cesta veio com um bilhete. E no bilhete estava alguma coisa, um recado que, vamos dizer que era um fofo recado, mas eu acho que não. Porque, atenção, eu acho que o terror começa aqui. Tava escrito assim: aproveite a cesta, linda, só cuidado para não engordar. A pessoa me manda chocolate, que eu não gosto, e ainda com uma mensagem gordofóbica. Eu falei, eu tenho certeza que essa pessoa não me conhece nem um pouco. Não me conhece nada. Eu já comecei a achar muito estranho isso. E fiquei assim, tá, né? Eu distribuí alguns chocolates que estavam lá, né? Não pensei na época assim, né? Vai que tá alguma coisa envenenada. Mas saí lá fazendo a festa. Inclusive dei vários chocolates pra minha namorada. E aí, eu comecei a pensar que coisa esquisita, né? Mas junto com esse presente de grego, eu comecei a receber alguns SMS. Sim, nessa época era SMS, não tinha nem WhatsApp.
pra vocês verem o quão antiga é essa história. Eu comecei a receber um SMS dessa tal pessoa. E olha, eu confesso que nesse momento a minha heterofobia estava latente. Eu tava pensando, cara, isso aqui só pode ser obra de um rapaz, isso é coisa de homem sem noção. Já comecei a lá, fica assim, um hétero doido que tá me mandando essa coisa, não faz sentido isso. Mas os SMS que eu tava recebendo, eles estavam sendo assinados. E essa pessoa se intitulou como admiradora secreta. Falei, então tá. Então é uma mulher. Mas que mulher é essa, gente? Sabe? E aí ela ficava me mandando vários SMS e muito incisivos. E as minhas respostas eram sempre curtas e grossas. Tipo, era curto e grosso. Eu mandava assim, olha, eu namoro e tal. E perguntava quem é você, o que tá rolando, porque era muita mensagem. E eu ficava assim, sabe, eu não sei nem o que fazer nesse momento. Como eu disse, era SMS, né? Não era um fácil bloqueio como é atualmente no WhatsApp, né? Mas essa pessoa sabia que eu namorava. Então ela sabia desde o começo. Então essa mulher ela não se importava com esse argumento que eu dava de tipo, eu namoro, não quero isso, e continuava me mandando várias mensagens. E algumas, agora pensando nisso, eu achava que acho que é um tanto macabra, porque ela passava informações sobre mim. Ou seja, desde a época do SMS, do Orkut, do começo do Facebook, que era essa época, eu já estava expondo, né? Eu acho que eu já estava expondo muito a minha vida na internet, ao ponto dela saber onde que eu estudava, a minha sala, óbvio, né? Porque entregou uma cesta de chocolate na minha sala de aulas da faculdade. E ela sabia outras coisas ainda, ela sabia onde que eu trabalhava. E me mandava várias coisas e sempre com essa coisa de troca, tipo, me provocando de tipo, você tem que descobrir quem é. E não falava quem que era. Eu comecei a ficar irritada com isso, eu sou uma pessoa um pouco sem paciência para várias coisas. Mas ela dizia que ela só ia parar de me procurar se eu desse a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Essa é a parte que, se você estivesse assistindo, você ia falar: jovem, não faça isso. Mas eu, como disse desde o começo, era uma jovem sem juízo e comecei a ficar irritada. Eu queria saber quem que era. Teve um momento que eu peguei e falei assim: quer saber? Eu vou descobrir quem que é essa stalker e vou descobrir no maior estilo novelão. E aí, ela me mandando várias mensagens, ela pegou e falou: eu falei, então tá, vamos encontrar, vamos ver o que é isso, o que é. Combinou de encontrar comigo num bar. E ainda sem dizer quem era, né? Quem era essa pessoa que falava comigo. Ela só me avisou assim: vou estar em tal bar, em tal hora, e estarei lá, vou estar lá com uma jaqueta marrom. Eu falei, beleza. Combinei com o horário, tudo certinho, mas eu tinha um plano. Eu combinei de ir junto com a minha namorada e com uma amiga. A minha amiga foi de gaiato porque era perto da faculdade dela esse bar. Eu falei, vamos lá também, vai ser mais seguro, tiver mais gente. E quando eu tava chegando no bar, eu vi de longe a jaqueta marrom e eu reconheci essa mulher. Eu reconheci. Essa mulher, ela era a motorista da van de uma amiga minha. A minha amiga ia embora de van da faculdade, porque eu estava de noite. E aí ela era motorista da van. Quando eu cheguei, eu olhei e falei assim, gente, eu não tô entendendo mais nada agora. Eu fiquei pensando, deve ser uma ex, deve ser alguém que eu já fiquei, deve ser alguém que eu conheço, mas não, era a motorista da van da minha amiga. Eu cheguei e sentei na mesa pra confrontar. Tendo em vista, eu tinha 19 anos, essa mulher deveria ter uns 15 anos, deveria ser uns 15 anos mais velha que eu chutando assim pela aparência que eu lembro na época, não lembro da idade dela corretamente. Só que eu sentei, o sorriso dela já abriu assim que eu tava sentando na mesa, só que logo atrás de mim tava a minha namorada e a minha amiga que eu levei de gaiato junto. E claramente ficou aquele climão, né? Aí o terror virou pra ela. Ela ficou claramente sem graça, ficou dizendo que eu não precisava ter feito aquilo. E eu falei com ela calmamente, olha, eu te pedi várias vezes pra você parar de me mandar mensagem, você continuou me perseguindo. Então, foi um jeito que eu arrumei aqui e tal. Eu lembro que ela tentou contornar e falou, então tá, então vamos todo mundo aqui pedir uma cerveja. Só não pede tal cerveja,
da marca tal, porque essa me dá dor de barriga. E aí minha amiga chamou o garçom e pediu exatamente essa cerveja que dava dor de barriga pra moça, coitada. Mas enfim, a gente tomou só uma cerveja, a gente ainda tomou uma cerveja com essa mulher. E uma observação muito importante. Esta mulher, que era a motorista da van da minha amiga, ela era casada, ela tinha filhos, ela tinha uma família. Que, bem, ela não tava, era casada com um homem, né? Ela tava lá e não tinha deixado a família dela, e não era uma situação aberta, assim, do marido dela saber. Ela tava fazendo isso tudo às escondidas. Mas foi esse climão todo que a gente fez. E depois desse show, né, que foi uma coisa de novela, eu jurei que ela ia parar de me procurar, porque realmente me incomodava essa perseguição e por ela saber detalhes da minha vida, né? Mas pasmem, ela não parou de me procurar, ela não sossegou, ela, tipo, não achava que o fato de eu namorar, o fato de eu dizer não, o fato de eu colocar aquela situação até levar minha namorada e minha amiga junto não era suficiente. Ela colocou na minha cabeça, como uma novela dela, que ela ia me conquistar e pronto. E aí ela não parava, não parou com isso e continuou com isso, e aquilo me incomodava extremamente. Ela só sossegou um dia que eu mandei uma mensagem para ela, ameaçando ela, falando: olha, se você não parar de me procurar, eu vou até a coordenação da faculdade. E aí eu acho que aí começou, ela pensou, porra, isso aí pode dar problema para mim. Aí que ela pensou nisso, né? Falou, é meu trabalho, eu trabalho aqui na faculdade e aí vai dar um BO muito grande, né? Essa foi uma das minhas histórias de terror que eu vivi. Depois de muito tempo, eu sempre contei isso de uma forma muito engraçada, mas comecei a pensar que era um terror, sabe? Só tinha 19 anos, não era menor de idade, mas eu tinha 19 anos, era muito doida, assim, tava vivendo lá na minha faculdade, e essa mulher viu eu com minha namorada um dia na faculdade, depois eu fui saber os pormenores. Então ela sabia que eu era lésbica porque ela me viu com a minha namorada, e aí ela encasquetou e se bateu nela, e ela queria porque queria. Notícias que eu fiquei sabendo anos depois é que ela foi vista num shopping com uma outra mulher que separou e foi viver a vida dela. E arrumou alguém que queria ela, que não, espero que ela não tenha perseguido essa mulher também, que esteja sido de comum acordo. Mas de certa forma eu fiquei um pouco feliz que ela arrumou alguém que correspondia a ela, que ela não perseguiu, né? Que também ela foi mais honesta lá com a questão do casamento dela, que isso era uma parte também que eu achava bem pai, assim, né? E essa foi a história, gente. É uma história curtinha, é uma história que eu lembrei e faz muito tempo. Eu tenho muitas histórias desse tipo. Se vocês gostarem, eu posso contar mais. Posso contar também histórias que vocês mandarem. Aproveito até esse momento para fazer que eu voltei lá firme e forte com o grupo do Telegram. Então é só entrar lá no grupo, no Instagram do Sapa Justa e fazer parte do grupo. Quero que o Sapa Justa seja cada vez mais feito em conjunto, então a troca de ideia vai ser muito importante. Fofocar, discutir pautas, tudo que der na telha lá. Gostaria muito da participação de todo mundo. Eu acho que vai ser tudo. E um recadinho final também, que eu acho que é importante, que o Sapa Justa é um podcast independente, então agora eu tô com um financiamento, né? Tem um tempinho que eu já tô com esse financiamento, para ajudar a cobrir um pouco dos custos do podcast. E a maioria dos apoios vem com recompensa, né? Então eu acho legal lá, quem puder participar, é o apoia.se/sapajusta. Vocês encontram todos esses links que eu falei no Instagram do Sapa Justa, que é @sapajusta. Me contem também o que vocês acharam dessa história, se acham que eu exagerei, que não tem terror nada, ou se eu peguei leve demais, ou se vocês querem saber algum detalhe que eu deixei passar, contem pra mim que eu vou ficar feliz demais de saber. Obrigada, gente, e até a próxima história, de terror ou não.